Hello. Desativar comentário. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Depende do horário que você vai ver esse vídeo. Tá? Esperando algumas pessoas chegarem. Vamos começar. O tema de hoje vai ser sobre pancreatite. E aí a gente encerra o nosso último assunto da primeira VA, tá? E aí a gente vai começar só a resolver os exercícios, né? Que é meio como se fosse uma revisão, tá? Então, é bom quando vocês assistirem a aula e ir acompanhando junto com os slides, tá? Respectivamente, todos os slides estão lá no Classroom. Aí é bom você abrir o slide para ir acompanhando, tá? A aula de hoje é bem tranquila, bem rápida, ela é bem pequenininha, tá? Então, enfim, vamos começar. E aí eu desativei, né? Calei a boca de vocês, certo? É só pra gente não perder o raciocínio, os vídeos não ficarem muito longos. E aí no final, anota, né? E aí no horário da sua disciplina, aí você pergunta e a gente tira as dúvidas, tá? Pode colocar no direct. O Instagram, ele foi feito justamente para tirar as dúvidas que venham surgir porventura das aulas, tá? Bom, então como eu falei para vocês, hoje a gente vai estudar a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. A pancreatite, né, nada mais seria, né, do que tudo que termine em ite, né, por exemplo, pancreatite, esofagite, gastrite, é uma inflamação. E aí o nome pancreatite, né, é uma inflamação a nível de pâncreas, tá? E aí, gente, essa doença, né, Glória Maria teve, aí ficou um tempo super em alta, né? E é muito comum essa patologia no hospital, por quê? Essa pancreatite, então essa inflamação no pâncreas, leva o paciente a entrar num quadro de autodigestão. Como assim, Paula? O próprio pâncreas vai destruir ele mesmo. Então, por isso que ele vira crônica. Como é a pancreatite crônica? É quando ele já virou um diabético, porque ele perdeu o pâncreas, né? Então, a pancreatite é quando as enzimas do pâncreas, então, por exemplo, o pâncreas, a gente sabe, você já deve ter estudado isso na fisiologia, que o pâncreas, ele é responsável por produzir várias enzimas, né? Então, por exemplo, tripsina, quimiotripsina, que vai quebrar proteína. Então, o pâncreas também produz lipase pancreática para quebrar lipídio. Tem a lipase, aliás, tem a amilase pancreática, que serve para quebrar carboidrato. Ou seja, o pâncreas, ele produz várias enzimas. E aí, o que é que acontece? Essa enzima, ela veio para quebrar o alimento, para degradar o carboidrato, lipídio e proteína. Porém, o que é que acontece na pancreatite? Meu cachorro, meu Deus do céu. Eu já desativei aqui para não me desconcentrar os comentários. E agora o cachorro. Enfim. Lion, vai pra lá. Enfim, desculpa, gente. Me desconcentrei, esqueci. Sim, voltando. Então, na pancreatite, o que é que acontece? As enzimas, que é que o pâncreas produz enzimas. Só que essas enzimas é para quebrar o quê? Alimento. Né? Aí o que é que acontece? Ao invés de quebrar alimento, esse pâncreas, essas enzimas vão ficar presas no pâncreas e vai começar a digestão do pâncreas. Ocorre uma autodigestão, ou seja, o pâncreas começa a ser digerido, né? Que a gente chama de autodigestão. E aí ele necrosa, né? Tem hemorragia, tem sangramento, né? E assim, quanto mais tempo, né, não tratar esse paciente, né, por exemplo, maior vai ser, digamos assim, a chance dele virar crônico. E crônico ele já perdeu o pâncreas 100% e aí não tem mais cura, tá? É irreversível quando vira crônica. Então, por exemplo, eu tinha um paciente no hospital, o normal da lipase, o máximo de lipase que a gente tem é 300. Então, esse paciente estava com 1.300 de lipase, ou seja, ele estava com pancreatite. Então, ou seja, ele produzia essas enzimas, né? E essas enzimas estavam sendo acumuladas no pâncreas, não estava indo para degradar o alimento. Então, pancreatite, de uma maneira geral, é uma inflamação no pâncreas que vai gerar uma autodestruição, uma autodigestão do pâncreas e, consequentemente, pode levar a necrose, hemorragia e edema,
tá? E aí, gente, por isso que a gente vai ver que um dos principais cuidados que a gente deve ter é em relação ao lipídio, né? Então, por exemplo, a gente vai colocar um lipídio de triglicerídeo de cadeia média, como por exemplo o óleo de coco. Por quê? Porque, gente, se eu colocar muito lipídio dessas enzimas todas que eu falei, a que mais destrói o pâncreas, a que mais digere o pâncreas é a lipase. Então, se eu coloco uma dieta hiperlipídica, você entende que vai aumentar a produção dessa lipase, ou seja, essa lipase vai ficar presa no pâncreas e vai aumentar a digestão. Então, nessa situação desse paciente, a gente nunca vai poder colocar uma dieta hiperlipídica. Por quê? Porque de todos os alimentos, o lipídio é o pior que tem. Por quê? Porque a lipase é a que degrada mais o pâncreas de todas as enzimas que ele possui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês um slide bem importante, tá? Então, aqui, tá vendo? O pâncreas, as enzimas do pâncreas, ele produz o quê? Tripsina, quebra proteína, elastase, quebra proteína, lipase, quebra lipídio, quimiotripsina, proteína e fosfolipase também degrada proteína. Então, não tá aqui, mas a amilase também pancreática, tudo isso degrada o alimento. Porém, o que é que acontece na pancreatite? Essas enzimas vão digerir, né? Ou seja, vão destruir o próprio pâncreas. Então, isso a gente diz que é uma pancreatite aguda, né? E aí, lembrando, né, que na pancreatite aguda ocorre digestão do parênquima. Parênquima é a célula, né? Então, a própria célula pancreática, tá? Então, ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente, é o parênquima, né? São as células, né, do pâncreas. Então, elas produzem as enzimas, o certo, né? Essas enzimas serem produzidas e, né, como eu posso dizer, lançada, né, no trato gastrointestinal para digestão. Então, aqui no pâncreas, né, que é no parênquima, nas células do pâncreas. Parênquima e células são as mesmas coisas. Então, produz aqui as enzimas e as enzimas deveriam chegar, né, no trato gastrointestinal para conseguir a digestão. Só que o que acontece, gente? Essas enzimas ficam presas aqui. Qual a causa de pancreatite aguda, gente? Por exemplo, quem tem pedra na vesícula, né? Colelitíase, né? Então, o que acontece? Quem tem colelitíase, né, pedra na vesícula? Pode acontecer de uma pedrinha migrar para cá, tá? E aí essa pedra, por exemplo, ela pode estar aqui nesse ducto, né? E o que acontece? Essa pedrinha aqui, vocês entendem que a enzima que é produzida aqui não vai conseguir chegar no trato gastrointestinal, né? Não vai conseguir chegar no ducto, né? Por quê? Porque aqui tem a pedrinha impedindo. Então, ou seja, as enzimas vão acabar se acumulando aqui no próprio pâncreas, né? E aí, né, essas enzimas aqui presas vai começar a autodigestão. Numa linguagem popular, as enzimas vão comer o próprio pâncreas, né? Ou seja, o pâncreas está produzindo enzimas que vai comer ele mesmo, ou seja, vai destruir. E quem perde o pâncreas vira um diabético. Por isso que a gente vai ver que na pancreatite crônica, quando ele vira um diabético, a gente vai ter que realmente tratar como se fosse uma diabetes mesmo, tá? Então, basicamente isso, né? Um outro processo que pode causar isso, gente, é o álcool, né? Principalmente nos homens, né? Então, o que acontece? O consumo excessivo de álcool, tá? Isso por anos, tá, gente? Não é do dia pra noite, não. Então, a longo prazo, quando o indivíduo, né, completa lá seus 50 anos, é que vai explodir, né, essa patologia. E aí pode gerar uma inflamação aqui, né? Não tem nenhuma pedrinha impedindo, mas pode gerar uma inflamação aqui a ponto de que essas enzimas não consigam ser impulsionadas para o ducto, né? E aí ele tem uma pancreatite aguda, tá? Então, por isso que é importantíssimo que o paciente que tenha pedra na vesícula, que ele tem colelitíase, ele faça uma cirurgia chamada colelap, que é para justamente retirar essa vesícula que está com essas pedras, enfim, que esse acúmulo de colesterol, né? Quando a pessoa está ingerindo muita gordura, e aí cria essas pedras, né, da vesícula, e ela tem que ser retirada, porque futuramente, se não retirar, eu tinha uma paciente que migrou, né? Infelizmente, essa é uma doença muito grave, tá, gente?
Pode levar a óbito, a chance de óbito é altíssima, quando é grave, lógico, que elas têm várias modalidades, ela pode ser leve, moderada e grave. Então, o que é que acontece? O paciente pode ir a óbito por conta disso, então tem que ter o máximo de cuidado, tá? Então, vamos seguir. Pra cá. Sim. Menina, esse youtuber tá demais. Uma outra coisa que eu falei pra vocês, né, na pancreatite aguda, existe vários níveis, né? Então, na pancreatite, essa autodigestão pode ser de maneira o quê? Leve, né? Que aí tem pequenos edemas, né? E filtrado, ou seja, à medida, minha gente, que vai se acumulando aqui, né? Que vai acontecendo a digestão, dentro da célula tem líquido. Entende? Então, se a enzima começa a digerir a própria célula, começa a ser eliminado líquido, né? Então, pode levar aí a presença de edema, né? Infiltrado, inflamatório. E na grave, gente, ocorre necrose, ou seja, além da digestão aqui, ocorre morte, né? Necrose. Então, na leve, a gente não... a pancreatite aguda, ela pode ser classificada entre leve, né? Moderada e grave. Então, na leve, a gente tem o quê? A gente tem edema, a gente tem digestão. Mas apenas na grave ocorre o quê? Necrose, que já é a morte daquele pâncreas, né? E aí, como eu falei pra vocês, virando uma crônica, ele perdeu 100%. Então, só recapitulando quais são as causas, né, a etiologia, as causas da pancreatite. Então, o consumo excessivo, né, de álcool faz com que o pâncreas secrete muitas secreções. O álcool, ele é um irritante, então ele faz com que o pâncreas produza muita secreção. Então, é igual um carro. Se você anda sempre em alta velocidade, mesmo que o carro seja novo, com o tempo ele vai quebrar muito mais rápido quem anda em alta velocidade do que uma pessoa que anda devagar, né? Ou seja, a secreção, né, como eu posso dizer, a secreção excessiva de álcool vai fazer com que o pâncreas entre em um processo inflamatório, tá? E nas mulheres, a causa mais comum não é nem... Isso acontece mais nos homens. A causa da pancreatite nos homens é mais devido ao consumo de álcool. E nas mulheres, como eu falei pra vocês, o excesso de gordura, que aí o acúmulo, quando o indivíduo ele consome muito colesterol, na verdade muita gordura, perdão, ele produz muito colesterol. E aí esse colesterol acaba ficando, né, virando uma pedra, né, que aí é essa pedra mesmo da vesícula biliar, tá? Deixa eu ver se... Sim, tem outras causas também que pode ter pancreatite, né? O câncer no pâncreas, né? Então, o paciente pode ter um câncer no pâncreas e aí ele evoluir com uma pancreatite, tá? Medicamentos, né? Então, cuidado, pessoas que ficam tomando medicamento aí à torta à direita, né? Então, existem muitos tetraciclina, né? Antibióticos, imunossupressores. Às vezes tem paciente que faz transplante e aí de rim, né, de fígado, e aí tem que usar imunossupressores para não rejeitar esse rim, né, esse rim novo. E aí esses medicamentos, eles são extremamente tóxicos e podem afetar o pâncreas, tá? Causas infecciosas, às vezes a pessoa tem uma inflamação e essa inflamação se estendeu para o fígado, também pode levar aí a pancreatite. Mas de fato, gente, as duas maiores causas, de fato, é o álcool, tá? E de fato nas mulheres, de fato é a ingestão de gorduras em excesso, tá? E problemas com a produção da bile, que é devido a esse consumo de gordura. É praticamente unânime quando você vai conversar com o paciente. O senhor tem costume de ingerir bebida alcoólica frequentemente? Sim. Não, eu bebo desde os 12 anos, então é um forte candidato. Bom, aí lembrando, gente, que é uma dor insuportável. O paciente que tem pancreatite aguda é uma dor epigástrica muito forte. Para você ter uma ideia, tem um paciente que ele conversando comigo, ele disse: eu odeio hospital, eu nunca fui para o hospital. Pela primeira vez eu estou aqui. E ele tem pancreatite. Ele disse porque quando ele estava tomando banho, ele sentiu tanta dor
tanta dor que ele sentiu até falta de oxigênio. E foi aí que ele entendeu que ele precisava tratar a doença. Porque até então, ele não tinha, como eu posso dizer, se tocado que ele precisava, né, ir pro hospital. Gente, minha alergia, desculpa, tá? E aí, o que acontece? Ele foi pro hospital de dor insuportável, né? Além da dor, falta de oxigênio. E aí, ele já foi pra ala vermelha, enfim, gravíssimo. Tá? Então, é uma dor que eu falei pra vocês, que começa na região abdominal e ela vai irradiando. Então, ela vai se dirigindo, né? Ou seja, vai atingindo outros lugares. Nesse paciente, especificamente, a inflamação dele foi pro intestino, né? E ele desenvolveu o ilho paralítico, ou seja, ele não consegue mais fazer as fezes normalmente, né? Então, o ilho dele paralisou. Então, ou seja, era uma inflamação que começou no pâncreas e como ele demorou muito a buscar o tratamento, é uma dor que é uma inflamação, né? E uma dor também, tanto a dor como a inflamação vai passando para outros locais. Às vezes vai para o estômago, então, enfim, e tudo isso vai afetar o processo de digestão. Cuidado com a alimentação, porque pode piorar, como eu falei pra vocês, uma dieta hiperlipídica. Eu acho que a principal conduta em relação à dieta é o lipídio, né? Então, principalmente se o paciente tiver com esteatorreia, de colocar uma dieta hipolipídica, tá? Nessa situação. Paula, nesse paciente precisa ser uma dieta hipolipídica? Depende. Pode ser normolipídica, né? Mas que você use a base de TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média. Então, na forma de suplemento, né, que se vende, ou óleo de... como eu posso dizer? O óleo de coco. Se você for usar essas gorduras, por exemplo, quer matar um paciente desse? Feijoada, né? Tocinho, bacon, calabresa, né? Então, gordura, de uma maneira geral. Esse paciente, se ele colocar gordura, rapidamente ele volta, ele vira uma crônica, né? Ele perde esse pâncreas 100%, tá? Da febre por conta da inflamação, né? Gente, como é que é feito o diagnóstico? É através de exame bioquímico, você pode solicitar a lipase e a amilase pancreática, né? E aí você vê os números dela, por exemplo, o normal da lipase é em torno de 100, 150 no máximo, a dele chegou a 900. O lipídio normal, a lipase normal é 300, a dele chegou a 1.300. Então, ou seja, o pâncreas dele estava alta digestão, né? Quase perdendo o pâncreas. Mas não perdeu não, graças a Deus ele tá bem, né? Conseguiu. Agora, infelizmente, descobriu um câncer agora, né? Misericórdia, esse paciente é complicado. Morro de pena. E aí, uma outra forma de diagnosticar também é a ressonância, a tomografia também, né? A proteína C reativa, porque a gente viu que a proteína C reativa indica infecção, então é algo que a gente solicita também para acompanhar. Mas o que fecha mesmo o diagnóstico é a lipase, tanto a lipase como a amilase pancreática. Bom, na forma, como eu falei para vocês, tá só repetitivo, mas aí eu vou só porque eu não sei se vocês conseguiram pegar. Que na pancreatite leve, a gente não cursa com complicação. Então, a chance de mortalidade é 2%, tá? Lembre-se que na leve e na moderada, a gente não tem necrose, a gente só tem autodigestão, né? Então, o tratamento é feito na enfermaria e, basicamente, é reposição de líquidos e eletrólitos. Ele vai pro soro, tá? Logo, quando o paciente se interna, ele fica de zero, dieta zero, tá? Então, deixa eu só falar um pouquinho, que isso aqui é importante. Que aí a família desse paciente ficou, mas meu pai tá sem comer, né? 5 dias sem comer, 6 dias sem comer, né? Tudo chateado. Mas, assim, né? E aí, eu conversei com a família, né? Que não tava aceitando. Meu pai, nem água, né? Porque ele precisa desse repouso intestinal. Porque, gente, a lipase de 1.300, você entende que se eu colocar qualquer alimento lá, o pâncreas vai ser mais ainda digerido. Então, ele fica inicialmente de dieta zero. Geralmente, ele fica por 5 dias só no soro, tá? Inicialmente, a gente vai liberar a dieta? Vai, quando a lipase baixar. Então, por exemplo, a lipase dele estava 1.300, aí caiu para 900. Aí, quando caiu para 600, a gente iniciou dieta.
líquida de prova, como a gente já viu, primeiro líquida de prova até chegar na dieta normal. Sempre aos poucos, tá? Mas, inicialmente, o paciente chegou no hospital com dor com pancreatite, ele fica em torno de 5 a 7 dias, né, em repouso intestinal, ou seja, dieta zero, ele precisa desse repouso. Porque se eu colocar alimento lá, vai estimular o pâncreas a produzir mais enzimas e tudo que a gente não quer que esse paciente produza mais enzima, porque senão ele vai perder esse pâncreas, tá? Na pancreatite grave, é como eu falei da leve e da moderada. Então, na leve e na moderada, a pancreatite é o que? A autodigestão e a presença de edema, porque essa digestão vai fazer com acúmulo de líquido. Para você ter ideia, o abdômen do paciente tá bem distendido, só, né, de acúmulo, ele tava com ascite, só acúmulo de água. Por quê? Porque era o pâncreas dele sendo digerido e ali acumula líquido. Então, na pancreatite leve, a gente tem um quadro de edema e de autodigestão. Na pancreatite grave, que é essa, minha gente, a mortalidade aí é grave. A mortalidade chega a 70%. Ou seja, 70% dos pacientes com pancreatite grave vão a óbito. Felizmente, eu perdi uma paciente, né? Ela ficou 5 dias, né? De 5 a 7 dias, dieta zero. E aí a gente começou líquida de prova. Ela não tolerava nem a líquida de prova. Aí foi pra parenteral. Ah, Paula, por que não tentou sonda? Porque a gente não queria estimular o pâncreas. Então, por isso que foi para uma parenteral, né? Dieta na veia, para não estimular o pâncreas. Porque se eu botasse para estimular o pâncreas, ela ia produzir mais enzima. E as enzimas dela não estavam baixando. E aí ela foi para parenteral, né? E tudo que ela dizia, meu Deus, como eu queria comer uma feijoada agora. Eu queria feijão. Eu ia visitar ela na manhã, né? Quando eu faço o nutricionista clínico, durante a manhã, ele visita todos os pacientes da ala dele. E ela dizia, tudo que eu mais queria agora era uma feijoada, né? Então, enfim, como eu dou valor à comida, né? Mas, infelizmente, ela ficou na parenteral e, infelizmente, veio a falecer. Por que, gente, tem um óbito, uma chance de morte de 70%? Porque ocorre necrose, né? Então, na pancreatite grave, acontece necrose, né? E o paciente, geralmente, ele vai para a UTI. Então, ela estava bem no corredor, correndo, andando, e no outro dia decaiu. Então é impressionante, infelizmente, a evolução muito rápida, né? Então aconteceu necrose, abscesso, né? Então, infelizmente, ele entra num quadro que a gente chama de insuficiência orgânica. O que é isso? É o que o paciente, lembra que eu falei para vocês que o paciente, né, esse que melhorou, foi curado da pancreatite aguda, mas já agora evoluiu com câncer. Lembra que ele ficou com falta de ar? Né? Então, na pancreatite grave, a característica, o estado de choque, que a gente chama de choque séptico. O que é um paciente em choque séptico? É quando a pressão arterial está baixa, a respiração está baixa, o batimento cardíaco está baixo. Então, enfim, é quando o paciente é um paciente que está morrendo, né? Então, o que é um paciente em choque? Então, geralmente, o paciente com pancreatite grave, né, quando o pâncreas começa a necrosar, a morrer, então ele evolui para o que a gente chama de choque séptico, que aí é pressão arterial muito baixa, a pressão arterial abaixo de 90 milímetros, né, de mercúrio, frequência respiratória baixa, frequência cardíaca baixa, insuficiência renal. Então a creatinina desse paciente estava bem alta, né, acima de 2, então, ou seja, ela foi para UTI. Então, geralmente, paciente com pancreatite grave, ele vai para UTI. Esse paciente que eu falei para vocês que foi curado, ele chegou no hospital grave, né? Então, ele já chegou num estado quando ele chegou sem respirar, com dificuldade respiratória, passando mal no banheiro, né? E assim, pressão super baixa, muito, muito, muito baixa. Ou seja, choque séptico, gente, é quando os sinais vitais, o básico da vida, ele não consegue funcionar bem. Né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, função renal, tudo decaiu, tá? Então, na pancreatite grave, é nessa situação. E geralmente eles têm que estar em UTI. Ele foi para UTI, para ala vermelha, depois foi para enfermaria, né? Na medida que ele melhorou. Essa paciente, infelizmente, quando ela entrou na grave, ela não saiu. Porque realmente a chance a probabilidade de óbito, como eu falei para vocês, é 70%.
tá? Uma coisa que a gente vai ver desse paciente é um paciente desnutrido, né? Então, é um paciente que a gente vai colocar, basicamente, uma dieta hipercalórica, né? Por que hipercalórica? Porque esse paciente, gente, ele perde peso assustadoramente. Vocês acreditam que esse paciente chegou a perder 20 quilos em casa e não procurou tratamento? Vocês têm noção do que é perder 20 quilos? Ele chegou muito, muito magro, muito, muito magro. Ele agora está no peso adequado, só que ele está tratando o câncer, tá? Então, nem tô mais usando essa recomendação dele, mudei a dieta dele semana passada, porque ele foi curado. Saiu os exames, eu vi que a pancreatite dele foi curada e agora a gente tá tratando só o câncer. Mas, como eu te falei, desnutrido. Então, um paciente desnutrido é uma dieta hipercalórica. Então, a gente vai botar acima de 30, né? Então, de 30 a 40, geralmente a recomendação é usar 35, né? O bom senso, a gente usa 35, mas pode chegar até 40 quilocalorias por quilo. Então, um paciente com pancreatite grave, a gente pega, né, 35 e multiplica pelo peso para calcular a dieta. Então, a dieta hipercalórica. Por quê? Porque esse paciente, ele tá em catabolismo, tá quebrando tudo. Ele tá quebrando músculo, tá quebrando lipídio, tá quebrando a tecido adiposo, tá quebrando tudo. Então, ele tá em catabolismo. Todo paciente que está em processo de catabolismo, a dieta é hipercalórica, tá? Então, pega 35 e multiplica pelo peso. Ele também é desnutrido, então não tem uma baixa apetite, né? E tem uma desnutrição. Paula, por que a desnutrição? Porque vocês entendem que se a enzima tá lá presa no pâncreas, digerindo o pâncreas, e a enzima não chega no trato gastrointestinal, vocês acreditam que esse alimento não está sendo absorvido? Então, ele estava com um quadro de diarreia gigante. Por isso que eu também tive que tirar a lactose dele no hospital. Por quê? Porque ele estava com diarreia. Porque as enzimas, ao invés de quebrar o alimento, estava quebrando o pâncreas dele. Então, ou seja, ele estava desnutrido por dois motivos. Primeiro, que não estava absorvendo, porque as enzimas não estavam quebrando, né? E segundo, porque essa doença, ela tira apetite. Porque imagina, toda vez que comer, dói, incomoda, dá diarreia. Uma pessoa vai querer comer? Não vai, né? Então, ele entra no quadro de desnutrição. Como eu falei pra vocês, é tudo muito... É um paciente que ele está em total catabolismo, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiramente, chegou um paciente com pancreatite aguda, deixa ele zero, dieta zero, 5 dias, tá? 5 dias sem comer, conversa com a família, calma, porque todo mundo vai ficar em cima de você, porque sabe que ele tá desnutrido, tá perdendo peso e a família vai cair em cima de você. Cadê a nutricionista? Mas é pedir paciência, porque senão ele vai perder o pâncreas. Se você liberar comida para ele com valores de lipase, né, que compatível na pancreatite aguda, ele perde esse pâncreas. Então deixa 5 dias, ele vai ficar, nem água ele vai tomar, ele vai ficar no soro. Ah, Paula, o paciente vai morrer? Não, porque ele vai ficar no soro, certo? Bom, depois, né, Paula, passou os 6 dias, aí o que é que você vai fazer? Você vai começar uma dieta líquida de prova, né, rica em carboidratos simples, e aí começa, e pobre em gordura, tá? Então, inicialmente é uma dieta hipolipídica, tá? Porque eu disse pra vocês que de todas as enzimas, a enzima que come mais, que degrada mais o pâncreas é a lipase. Tá? Então, ou seja, então, recapitulando, paciente com pancreatite aguda, 5 dias de jejum. Paula, pode ser 3 dias de jejum? Pode. Agora a lipase tem que baixar. Se você tá vendo a lipase ainda muito alta, o normal é 300. Não precisa esperar para 300. Mas se você ter acima de 1.000, 900, isso é muito alto, então tem que esperar, tá? Por exemplo, geralmente eu inicio quando a lipase tá em 600. Não existe uma regra. Mas é esperar esses 5 dias de jejum, né? E aí deixa o paciente no soro. E aí depois, no 6º dia, você começa a dieta líquida de prova, né? Que aí é uma dieta com carboidratos simples, né? E pouca gordura, né? Que é hipolipídica, tá? E aí você vai evoluindo, gente, até chegar à dieta livre, certo? Aos poucos. Se ele não tolerar a líquida de prova, parenteral, certo? Então, porque a dieta enteral por sonda, ela estimula ainda mais a ação do pâncreas. Então, se não der certo, vai para parenteral, que foi o caso dessas
senhora que eu falei que infelizmente foi a óbito, certo? Paula, pode ter casos que vai para sonda? Pode. Existe um caso que a gente chama de jejunostomia, né? Ou então colocar a sonda nasojejunal, né? Que a gente viu isso na aula de enteral. E aí o que acontece? A dieta vai cair direto no jejum, ou seja, não vai cair no duodeno. E se a dieta cair no duodeno, estimula o pâncreas. Então pode tentar uma nasojejunal também no paciente, tá? Mas essa paciente minha não tinha como ser sonda, porque ela estava em borra de café, não tinha como usar o trato gastrointestinal dela. Porque lembre-se que para usar sonda, o trato gastrointestinal tem que estar funcionando. Se não está funcionando, é parenteral, tá? Tava com hemorragia muito grande, borra de café, eliminando muito sangue. Isso aqui eu já falei. Então a gente deve iniciar a dieta o mais rápido possível para melhorar a imunidade do paciente, porque, gente, a doença que mais mata, que mais mata no hospital é a desnutrição, porque a imunidade dele está baixa e ele pega uma infecção. Então a doença, por exemplo, sepse, que é a infecção, é a doença mais grave, né, que tem, né, no hospital, que leva a um quadro de morte. Então, digamos assim, a gente tem que combater, né, um máximo essa desnutrição, certo? Então, por isso que tem que começar a dieta logo. Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Bom, vamos para recomendações, tá? Deixa eu virar aqui para vocês. Isso é da pancreatite aguda, tá? Grave. Então, qual é a recomendação? Calorias de 25 a 35 calorias, ou seja, você tem que começar com o mínimo, mas deixa o paciente com o máximo, né, de 35. Então, para calcular o VET, né, o valor energético total, ou a energia do paciente, você pega o 35 e multiplica pelo quê? Pelo peso. Então, é dieta hipercalórica. Por quê? Porque é uma dieta, a gente viu que é um paciente que precisa de muita energia. Quanto de carboidrato? A gente coloca de 50%, né, a 60%. Então, a dieta normoglicídica. Então, fica atento. Se eu peço na prova, a recomendação é o número. Se eu peço a conduta, ela é hipercalórica. A conduta é hipercalórica. Recomendação é de 25 a 35 quilocalorias por quilo, tá? Carboidrato, vocês erram muito as unidades, né? Tenham cuidado nas unidades também. Por exemplo, bota carboidrato a grama por quilo de peso, tá errado. O carboidrato é em %, né? Então, a dieta do paciente é normoglicídica, né? De 50% a 60%. E a proteína, gente, imagina, pancreatite é uma inflamação. Tudo que é um processo inflamatório, a gente bota quanto? Hiperproteica, né? A conduta é hiperproteica, né? E a proteína é de 1,2 a 1,5 gramas por quilo. Lipídio, veja que é uma dieta normolipídica, né? Porém, você pode usar uma dieta, como eu posso dizer, normolipídica em que situação? Você vai usar, deixa eu ver aqui, o TCM, tá? Então, Paula, se o paciente tiver condições, né, de comprar óleo de coco, né? E, como eu posso dizer, e TCM, aí você deixa uma dieta normolipídica, certo? Mas se o paciente não tem condições de comprar, né, o suplemento TCM, então é melhor você deixar ele numa dieta hipolipídica. Por quê? Porque a gente sabe que de todos esses, de carboidrato, proteína e lipídio, o lipídio, a lipase, né, a enzima que quebra lipídio, é a que mais digere, né, o pâncreas. Certo? Então, basicamente, como é que tem que ser a dieta desse paciente, né? Primeiro, 5 dias de zero. Depois, começa na líquida de prova e vai evoluindo. Líquida de prova, líquida total, aí depois ele vai para líquida pastosa. Isso a gente já teve aula sobre isso, tá? Líquida pastosa,
Pastosa, aí quando ele chegar na pastosa, aí você vai começar a botar pastosa hipolipídica ou pastosa normolipídica, mas usando o TCM. Paula, por que esse TCM? Porque o TCM, gente, ele já é um triglicerídeo de cadeia média. Por exemplo, quando eu estou ingerindo azeite, é um triglicerídeo de cadeia longa. Ou seja, eu preciso da enzima para quebrar. Mas o TCM, né, o óleo de coco, por exemplo, eu não preciso da enzima para quebrar, porque ele já está quebrado. Ele é um triglicerídeo de cadeia média. Então, um triglicerídeo de cadeia curta ou um triglicerídeo de cadeia média, ele já vem quebrado. Eu não vou precisar produzir mais lipase para quebrar esse alimento, entende? Então, por isso que se utiliza muito esse TCM. É caro, né? Esse suplemento é caríssimo. Por isso que nesse paciente ele não tinha condições. Eu tive que deixar a dieta dele hipolipídica, tá? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Glutamina é interessante suplementar para melhorar todo paciente que está num quadro infeccioso. A glutamina ajuda, né? Porque ela serve de substrato, né? Para como eu posso dizer, os linfócitos T, né? Então, a glutamina também vale a pena você suplementar esse paciente. Ah, mas ele não tem dinheiro para comprar glutamina. Então, as carnes, leite, ovos, tudo isso também tem proteína de origem animal, tem, né? Até porque você tem que bater uma dieta hiperproteica para esse paciente, porque ele está no processo inflamatório. Em relação a micronutrientes, a gente segue a recomendação da Adri, que vocês aprenderem NND, a mesma coisa, não tem diferença, tá? Bom, pancreatite crônica. A crônica, gente, é quando o paciente ele já perdeu todo o pâncreas e aconteceu necrose da maior parte do pâncreas. Então, quando necrosou, né, a maior parte, e aí esse paciente continua com infecção, por isso que o nome é pancreatite, né? E agora ele ganhou de presente o quê? Uma diabetes, tá? E aí, geralmente os pacientes que evoluem para uma crônica é um paciente que usa, né, faz uso abusivo do álcool, né? E aí, gente, uma das consequências da pancreatite crônica, né, que o que é que o paciente tem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Muita dor, né, abdominal, emagrecimento. Como eu falei pra vocês, né, tem paciente que chega a perder 20 quilos com essa doença e a família fica desesperada, né? Esteatorreia, gente, se o paciente tiver esteatorreia, que é presença de gordura nas fezes, então as fezes deles tá fedendo, né, tá fedendo horrores, né, aí tem que ser uma dieta hipolipídica, né? Citofobia. Eu tive um paciente, minha gente, que ele não queria comer nada, porque ele ficava com medo de perder o pâncreas, né? E ele tem esse medo de comer e ele é diabético, tá? E, assim, a dieta ele também tem quilotórax. Eu não sei se vocês sabem o que é quilotórax, se eu já ouviu falar. Quilotórax é quando o paciente ele acumula líquido na pleura do pulmão, né? Aí então, basicamente, aqui, digamos assim, tá aqui o pulmão, aqui tá o pulmão e aqui tem um revestimento do pulmão. Aí, nesse local, fica acumulando líquido. Aí, a gente diz que é um paciente de quilotórax. E aí, muitas vezes, é colocado, né, uma sonda aqui para tirar esse líquido que tá aqui acumulado, né, que a gente diz que é dieta de quilotórax. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver como é que é a dieta desse paciente, tá? Basicamente, esse paciente é muito parecido com a pancreatite crônica, só são coisas distintas, né? É diferente da aguda, mas praticamente a dieta é a mesma. Então, para calcular a energia, também coloca 35 e multiplica pelo peso. Também é uma dieta hipercalórica, ou seja, o paciente continua num processo infeccioso, tá? Carboidrato, gente, é normoglicídico, então da mesma forma, né, de 50% a 60%. O ideal mesmo é quando você usa 50% do cardápio, tá? Lembrando, né, de colocar, né, carboidratos complexos, né, por conta que esse paciente, né, como ele é diabético, né, então vai ter que ter esse controle aí do carboidrato, da qualidade, mais do que nunca, tá? A proteína também continua hiperproteica, por quê? Porque é uma infecção. Tá? Então, esse paciente precisa. E lipídio, ela é normolipídica também.
Agora, se o paciente entrar num quadro de esteatorreia, você vai ter que usar abaixo de 20% do paciente. Você pode usar 15, 16, 17, 19, né? Abaixo de 20%, que vai ser uma dieta hipolipídica. Então, a dieta hipolipídica é só no caso de esteatorreia. Então, tanto a pancreatite aguda como crônica é dieta normolipídica. Agora, na aguda, que tem que ser a base de TCM. Na crônica, só vai ser a base de TCM e hipolipídica se ele entrar no processo de esteatorreia. Então, ou seja, sempre vai ser normolipídica. Sempre vai ser normolipídica. Agora, se tiver esteatorreia, hipolipídica, certo? E aí, gente, tem que tirar o álcool desse paciente, exclusão total, né? No outro, a gente vai ver que na pancreatite aguda, ele, nas recomendações, ele tem assim, evitar o álcool. Nessa exclusão total, né? Então, muitas vezes a gente tá conversando com o paciente, até a acompanhante fazia assim, vai, fala, né? A esposa do paciente me catucando, fala. Mas ela tava achando que eu tava falando isso, né? Pra ele parar de beber, pra ajudar ela, mas não é. Aí depois eu chamei ela no canto e digo, olha, infelizmente, assim, eu quero bem pra esse paciente. Se ele gerir, ele vai morrer. Ela, eu disse, eu pensei que tu tava falando isso só pra me ajudar, pra ele parar de beber, né? Ela, enfim, mas é realmente, não é colocar medo no paciente, mas é conscientizar, né, dele, da situação que ele tá. Então, a exclusão total do álcool, né? E os micronutrientes, minha gente, novamente, a gente vai, é individual. A gente vai pedir os exames, tanto de vitaminas hidrossolúveis, como lipossolúveis, como também de minerais, ferro, zinco, né? A gente vai trabalhar na individualidade. Então, pode ser que ele não tenha nenhum problema de deficiência, né? Às vezes, você pode pegar um paciente que só tenha de ácido fólico. E aí, você vai tratar, né? Suplementar só o ácido fólico ou colocar nas fontes alimentares. Enfim, se ele não tiver uma boa ingestão pelos alimentos. Mas, do ponto de vista, eu acredito que finalizei, tá? Aí, deixa eu só mostrar aqui, antes de finalizar, o slide que tem tudo isso que eu tô falando. Peraí. Isso na pancreatite, né, crônica. Tá vendo como é parecido? Na outra, na aguda, é de 25 a 35. Essa aqui é de 30 a 35. Então, dieta hipercalórica. Então, pega 35 e multiplica pelo peso para calcular o VET ou a energia do paciente, tá? Aqui, carboidrato também é normoglicídica, né? Acompanhar a glicemia, porque esse paciente é diabético, então você vai ter um acompanhamento. A dieta também é hiperproteica, porque é um processo inflamatório de 1 a 1,5. Lipídio é 30%, mas lembrando, no caso de esteatorreia, né? Tem que colocar abaixo de 20%, né? De lipídio, caso ele esteja com esteatorreia. Álcool, exclusão total do paciente. E os micros você trata na individualidade, como eu posso dizer, individualizado. Então, pede as vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis separadamente e analisa a possibilidade de suplementar ou não, tá? Enfim, então, encerrei. Aí eu vou só para agora tirar dúvidas dentro do horário da sua disciplina, certo? Deixa eu encerrar aqui. Volto já.